Gênesis capítulo 4, a partir do versículo de número 25. Esta é a nossa segunda mensagem, meus irmãos. O tema da nossa mensagem, as duas descendências espirituais que os seres humanos refletem. Esse é o tema da nossa mensagem desde a semana passada. As duas descendências espirituais que os seres humanos refletem. Na semana passada nós vimos sobre os descendentes de Caim, que espelham a serpente, que refletem a serpente. Hoje nós vamos ver sobre os descendentes de Adão, que refletem a imagem e semelhança de Deus, que buscam a restauração da imagem e semelhança de Deus e que têm a esperança do Messias. Vamos ler, meus irmãos, Gênesis capítulo de número 4, a partir do verso de número 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou a um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e oramos, ó Pai, para que, assim como as torrentes que o Senhor envia ao Negueve e fazem com que o deserto de Negueve floresça, nós pedimos, ó Pai, envia a tua palavra ao deserto dos nossos corações e faça com que ele floresça. Faça, Deus, produzir vida em nós. Só o Senhor pode fazer produzir vida onde há morte.
Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito haja em nossas vidas e em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, eu preciso relembrar aqui rapidamente o que nós vimos semana passada, no domingo passado, para poder dar continuidade, para que todos entendam acerca das duas descendências espirituais. No domingo passado nós falamos sobre Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que coexistiriam duas descendências. Uma descendência da serpente e uma descendência de Adão, uma descendência da mulher. Então são duas descendências que sempre existiriam e que existem ainda hoje em nossos dias. No capítulo de número 4, nós vemos que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. São duas sementes. Caim era descendente da serpente. Ele era dirigido pela serpente. E ele refletia as ações da serpente. Caim foi o pai de um povo que escolheu viver longe de Deus. Se você olhar ali para o final, para o verso de número 16, do capítulo 4, você vai ver que Caim ele vai para a terra de Nod. Nod significa errante, significa distante. Caim vai para a terra de Nod, ele decide viver longe da presença de Deus. E ali na terra de Nod surge uma sociedade, cidades, acontece ali o desenvolvimento social, o desenvolvimento agropecuário, o desenvolvimento das artes e da música, o desenvolvimento da tecnologia, isso tudo vem ali com a descendência de Caim. A descendência de Caim, embora veja, todo esse desenvolvimento, é uma descendência humanista, uma descendência antropocêntrica, uma descendência que vive longe de Deus. E a sociedade, embora tenha se desenvolvido naquele tempo, escondia graves pecados, como a luxúria e como o desejo de assassinato, como a ira no coração dos homens. E assim, meus irmãos, também em nosso tempo, nós temos visto grande desenvolvimento social, desenvolvimento científico, desenvolvimento em todas as áreas, mas a nossa sociedade, ela continua vivendo em Nod, continua vivendo errante, continua vivendo longe de Deus, porque quem dirigia a sociedade de Caim era a serpente. E quem, meus irmãos, dirige a nossa sociedade? É a serpente. Infelizmente, meus irmãos, é o mundo da serpente. Mas hoje nós veremos os descendentes de Adão e de Sete, que não eram dirigidos pela serpente, mas que buscavam a restauração da imagem e da semelhança de Deus, nutrindo a esperança do Messias. Amém, meus irmãos? Nem todos são dirigidos pela serpente. Há um povo que é dirigido por Deus. Esse povo que é dirigido por Deus, nesse mundo corrompido pelo pecado, esse povo espera pelo Messias, espera pela salvação completa do Senhor. Igreja, nós fazemos parte desse povo. Quero falar algumas coisas sobre a lista genealógica que nós vemos aqui a partir do verso de número 25 do capítulo de número 4. As listas genealógicas, meus irmãos, de Gênesis, não estão apenas contando quem nasceu e quem morreu. São listas genealógicas que contêm histórias. São listas genealógicas que mostram o propósito de Deus, mostram o plano de Deus. Então, essa lista genealógica dos descendentes de Adão é maior que a lista dos descendentes de Caim. Por quê? Porque o foco de Deus não está nos perdidos, o foco de Deus está no seu povo. Esta lista genealógica, ela busca separar os filhos da serpente dos filhos de Deus. E nós temos aqui, meus irmãos, no capítulo de número 5, 10 gerações representadas. É claro que os nomes que aparecem aqui não são todos os nomes daqueles que nasceram. Aqui
foram separados por Moisés apenas alguns nomes, os mais proeminentes, para mostrar o plano de Deus na história. Algumas curiosidades: quem viveu menos aqui foi Enoque. Enoque, ele viveu 365 anos, representando, meus irmãos, um ano para cada dia do ano, um ano para cada dia de um ano, né? De uma virada da terra, vamos dizer assim. Ele viveu 365 anos, depois ele foi tomado por Deus. Quem viveu mais foi Metusalém. Ele viveu 969 anos. Adão viveu 930 anos. Isso, meus irmãos, significa o seguinte: durante todo o tempo que Adão esteve vivo, você consegue imaginar? Durante todo o tempo que Adão esteve vivo, ele pôde testemunhar para a sua geração a respeito daquilo que ele viveu no Éden. Ele pôde contar para muitas gerações aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, como Deus visitava ali o Éden. Então, muitos conviveram com Adão. É interessante, meus irmãos, que só 3, nessa lista genealógica, só 3 viveram menos do que 900 anos. Mas nenhum viveu 1000 anos, porque 1000 anos seria um tempo completo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então esses homens, eles viveram, espiritualmente falando, menos do que um dia. Menos do que um dia, embora tenham vivido todo esse tempo, né, de 900 anos. E de Adão até o dilúvio, igreja, de Adão até o dilúvio, foram cerca de, aliás, pelos números aqui, foram 1656 anos. De Adão até o dilúvio, 1656 anos. Metusalém viveu até o período, né, até o começo ali do dilúvio. Então são algumas curiosidades aqui interessantes para nós refletirmos. O tempo de história aqui dessas gerações contadas são menos de 1700 anos antes do dilúvio. Voltando aqui, meus irmãos, para o texto, e olhando para o texto, quero que os irmãos reflitam comigo que Caim matou Abel como uma tentativa da serpente de impedir uma semente santa. Esse foi o propósito ali da serpente, quando ele usou Caim para matar Abel: impedir o propósito de Deus, impedir que a palavra de Deus se cumprisse, que viesse o Messias, que viesse o Salvador. A serpente, durante todo o Antigo Testamento, trabalhou para impedir a vinda do Messias. Mas Deus, cuja palavra não pode falhar, reacendeu nova esperança, dando a Eva outro filho, cujo nome era Sete. Veja ali o versículo de número 25 do capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. O nome Sete, meus irmãos, não é um número. A Bíblia é uma tradução. Amém, igreja? Sete significa concessão. Deus concede aos homens uma nova esperança. Porque Abel, o descendente, o Messias, viria de Abel, mas Abel morreu. Agora Deus concede uma nova esperança para o seu povo, uma nova esperança para o caminho do Messias, através de Sete. Então surge essa lista genealógica que é aqui. Essa lista genealógica, meus irmãos, é a lista da esperança do Messias, completamente diferente da lista anterior, porque na lista anterior, que nós vimos semana passada, Deus, ele é esquecido, a sociedade é humanista, é antropocêntrica, Deus, ele não é mencionado, os homens fazem segundo aquilo que está no seu coração. Mas nessa lista genealógica não. Essa lista genealógica, agora que começa com Sete,
ela fala daqueles que têm em seu coração a esperança do Messias, a esperança de que a promessa salvadora de Deus se cumpra. Então, meus irmãos, quero destacar aqui dessa lista alguns pontos. Amém, igreja? Você tem a esperança do Messias em seu coração? Ele já veio, né? Nós sabemos que ele é Jesus, mas ao mesmo tempo nós cantamos que ele venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cantamos no momento do louvor. O povo de Deus é o povo que espera pelo Messias. No Antigo Testamento nós esperávamos pela revelação dele, ele foi revelado, ele é Jesus. No Novo Testamento nós esperamos que ele venha, meus irmãos. Esperamos que ele venha. Por isso, quando olhamos para esse texto, nós nos identificamos com a linhagem de Adão, com a linhagem de Sete. Em primeiro lugar, igreja, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, um povo que não se afasta de Deus, antes se esforça para estar na presença dEle, apesar da queda e da maldição no mundo criado. Deus, meus irmãos, Ele é onipresente. Deus, Ele é onipresente, mas mesmo assim podemos escolher viver longe dEle, como Caim escolheu. Caim e os seus descendentes escolheram viver longe de Deus na terra de Nod. Eles decidiram desconsiderar ao Senhor, decidiram colocar-se no centro do palco e viver como seres humanos autônomos. Mas há um engano nessa condição. O homem pensa estar no controle, mas na verdade quem estava no controle de Caim e de seus descendentes era a serpente. Eles faziam a vontade da serpente. Já os descendentes de Adão e Sete escolheram, pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo, viver na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, apesar de estarem no mundo caído, no mundo sob maldição. Os irmãos estão compreendendo? Caim e seus descendentes decidiram viver longe de Deus. Adão e seus descendentes decidiram viver na presença de Deus. Alguns podem perguntar, mas Caim não era descendente de Adão? Ele era descendente de Adão, meus irmãos, fisicamente, mas espiritualmente não. É por isso que ele não aparece aqui na genealogia de Adão. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar, todo homem precisa se posicionar. Ou nós vamos viver em Nod e escolhemos nos colocar como centro do palco, ou nós vamos viver perto do Senhor e colocamos Deus no centro do palco. Deus, meus irmãos, está no centro das nossas vidas. Esse mundo é um mundo mau, é um mundo caído, mas, igreja, nós devemos estar na presença de Deus, porque ou seremos governados por Deus, ou seremos governados pela serpente, ou estaremos sujeitos a Deus, ou estaremos sujeitos à serpente. Os descendentes de Adão decidiram, se posicionaram, esperar pela salvação do Senhor, porque Deus prometeu que viria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e traria salvação para o seu povo. É interessante como os homens escolhem se posicionar ao lado da serpente e viver em Nod. A serpente, meus irmãos, ela é enganadora. Foi a serpente que levou os homens para fora do paraíso. Não devemos continuar sob o domínio da serpente. E quem pode nos libertar da serpente é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele quem nos liberta, meus irmãos, de toda a opressão espiritual. É Ele quem nos liberta de todo o engano de Satanás. Então nós vemos nessa lista genealógica um povo que escolhe viver perto de Deus, apesar de ainda estarem no mundo sob maldição. E essa, meus irmãos, é a nossa escolha. Porque o mundo ainda está sob maldição. A maldição ainda não foi retirada do mundo.
Mas como igreja, nós nos posicionamos por Cristo Jesus, não por nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo que age em nossas vidas e que age em nossos corações. Um segundo ponto, igreja, a destacar aqui, é um povo que mantém a esperança do Salvador no mundo manchado pelo pecado. Veja ali mais uma vez o verso de número 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela concedeu à luz um filho. Concebeu, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Interessante que quando a serpente percebeu que Jesus viria de Abel, que era um verdadeiro adorador, a serpente, com o veneno do ódio, da inveja, o matou através de Caim, que fez a vontade da serpente. Mas Deus concedeu outro descendente para Eva, Sete. Da linhagem dele viria Jesus, o Salvador. Se os irmãos olharem lá para Lucas capítulo 4, versículo 23 e versículo 38, vão ver aqui que todos os descendentes de Sete são mencionados ali em Lucas capítulo 4, versículo 38. Eles estão na genealogia de Jesus, o nosso Salvador. Os descendentes espirituais de Adão e de Sete tiveram em seu coração a esperança do Messias. A esperança de que o Messias pagaria por seus pecados e que restauraria o seu relacionamento com Deus. Meus irmãos, o que a serpente fez de mais de prejudicial ao homem? A serpente quebrou o nosso relacionamento com Deus. E o que Jesus veio fazer? Jesus vem restaurar o nosso relacionamento com Deus. Essa era a esperança de Sete. A esperança de que Deus restauraria o relacionamento, o seu relacionamento com Deus, o relacionamento do seu povo com Deus. Meus irmãos, essa é a nossa grande esperança. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o véu ele foi rasgado. O véu ele foi rasgado. O que representava o véu ali no templo? O acesso a Deus. Quando o véu é rasgado por causa da morte de Cristo, isso mostra que foi aberto agora um novo acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso começou quando? Lá com Sete. Deus concedeu a esperança do Messias que viria e restauraria o nosso relacionamento com Deus. Isso, meus irmãos, é o Evangelho. Evangelho é a boa notícia. A boa notícia não do que fazemos, mas boa notícia do que já foi feito por nós. Cristo é o Messias que Sete esperava. Ele é o Messias que vem e restaura o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor. E é por meio de Cristo que nós entraremos no novo céu e na nova terra, o lugar onde de fato habita a justiça. Mas veja, meus irmãos, aí o capítulo de número 5, o versículo de número 1, que diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Em terceiro lugar, igreja, nós vemos aqui, a partir do capítulo de número 5, um povo que mantém e reflete a imagem e semelhança de Deus. É muito interessante que Caim não aparece aqui. Caim não é mencionado entre os descendentes de Adão. Ele é filho de Adão, mas ele não é mencionado entre os descendentes de Adão. Por quê? Porque a intenção de Deus aqui é mostrar uma descendência
espiritual. E veja o versículo de número 1 do capítulo 5, que diz que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus nos seus atos. Porque todos os homens, independente de serem, de terem fé em Jesus ou não, todos os homens têm a imagem e semelhança de Deus. Mas nem todos os homens refletem a imagem e semelhança de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Caim tinha a imagem e semelhança de Deus. Ele era portador da imagem e semelhança de Deus. Mas ele e os seus descendentes refletiram a serpente. Eles eram semelhantes à serpente. Eles não queriam estar próximos de Deus. A luxúria estava no seu coração. O ódio e o assassinato estavam em seu coração. Eles não refletiam a imagem e semelhança de Deus, embora portadores dela. Já, meus irmãos, Adão e os que aparecem nessa genealogia aqui, eles não apenas portam a imagem e semelhança de Deus, mas eles refletem, eles espelham essa imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Esse é um fato. Outro fato é, nós temos refletido a imagem e semelhança de Deus? Como as pessoas nos enxergam? Nós somos de fato parecidos com o Senhor ou somos parecidos com a serpente? As nossas atitudes refletem a graça do Senhor ou o veneno da serpente? Não basta, meus irmãos, ter a imagem e semelhança. Nós precisamos espelhá-la, precisamos refleti-la para que Deus seja glorificado. Amém, igreja? Então, nessa lista genealógica, que aparece aqui no capítulo de número 5, os descendentes de Adão, eles não apenas portam, mas eles refletem a imagem e semelhança de Deus na sua conduta, na sua fé, na sua adoração, nas suas obras, ou seja, em tudo que eles fazem, eles refletem a imagem e semelhança de Deus. E em quarto lugar, então, vemos no texto que eles são um povo abençoado por Deus. Olha ali o versículo de número 2, que diz assim: quando Deus fez homem e mulher e os criou, Deus os abençoou e lhes chamou pelo nome no dia em que foram criados. O povo de Deus, meus irmãos, é chamado a ser um povo abençoado. A bênção, ela tem a ver com o favor de Deus sobre as nossas vidas. Quero que os irmãos reflitam comigo que depois da queda, depois que o homem caiu, que ele caiu em pecado, Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a terra. A terra foi amaldiçoada. O homem não foi amaldiçoado. Mas depois, Deus amaldiçoou a serpente. Deus amaldiçoou a serpente também. A serpente foi amaldiçoada. Deus disse que ela rastejaria e comeria pó. E depois, o homem que foi amaldiçoado foi Caim. Caim foi amaldiçoado. E por que ele foi amaldiçoado? Porque ele intentou o mal em seu coração e, embora sendo avisado por Deus, não se arrependeu e cometeu pecado e persistiu em viver no seu pecado. Deus foi falar com Caim, ele não se arrependeu, ele continuou na dureza do seu coração, por isso ele foi amaldiçoado. E todos os descendentes de Caim, ali na terra de Nod, foram amaldiçoados. Depois do dilúvio, Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O neto de Noé, Canaã, será depois amaldiçoado, porque ele dará caminho aos descendentes, dará novo caminho aos descendentes da serpente. Mas Deus chama o seu povo não a maldição, Deus chama o seu povo a bênção. Amém, meus irmãos? Se nós escolhermos viver em Nod, não um lugar físico, mas um local espiritual, distante de Deus, todos aqueles que escolhem viver distante de Deus, escolhem viver sob maldição. Deus coloca diante dos homens a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. É isso que diz Moisés. Nós somos chamados a sermos um povo abençoado, meus irmãos.
Adão foi abençoado. Noé, depois do dilúvio, foi abençoado por Deus. Depois Deus chama um homem, Abraão, e Deus abençoa Abraão, e Deus diz para ele: seja você uma bênção. E depois vem Jesus, o abençoado, através de quem são abençoadas todas as famílias da terra. Se você está em Jesus, você é uma pessoa abençoada. Amém, meus irmãos? E tão abençoada, que Números 23 vai dizer que se você está em Cristo, nenhuma maldição está sobre você, porque contra Israel não vale maldição, contra Israel não vale encantamento, a bênção do Senhor está sobre o seu povo. É maravilhoso, meus irmãos, nós olharmos para esse texto e vermos quanto Deus tem bênção para nós. Se você está em Nod, ainda vivendo longe de Deus, uma vida humanista, e fazendo somente aquilo que está no seu coração, você está longe da bênção. Mas a esperança para você, Deus nos chama ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento, meus irmãos, é o caminho de volta, é sair de Nod e voltar para a presença de Deus. Deus, diz em Colossenses, é aquele que nos tira do reino das trevas, do império das trevas, e nos traz para o reino do Filho, aonde nós somos abençoados. Amém, meus irmãos? Eu não sei, mas eu sei que todo aquele que está longe de Cristo, ele vive cansado e sobrecarregado, porque não tem bênção longe de Jesus. A bênção está em estar com Cristo. Só há duas descendências espirituais. Só há dois caminhos espirituais. E o caminho da bênção, meus irmãos, é o caminho do Messias, é o caminho de Jesus, o Salvador. E é interessante que esse é o quinto ponto aqui, que esse povo, que é o povo de Deus, que são os descendentes de Adão, espirituais, os descendentes espirituais, que estão na linhagem do Messias, que tem a mesma fé de Abraão, esse povo gera filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja ali o capítulo de número 5, verso de número 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Nós, meus irmãos, cremos na aliança, cremos que os nossos filhos, eles estão debaixo da bênção de Deus. Cremos que os nossos filhos, eles refletirão a imagem e semelhança do Senhor. O que esse versículo nos mostra é que nós somos imagem e semelhança, e a refletimos, e os nossos filhos também são imagem e semelhança, e a refletirão. Por isso nós os batizamos e abençoamos nossos filhos. Mas aqui há um detalhe interessante, porque Caim teve filhos à sua semelhança, a semelhança da serpente. O pior filho de Caim foi Lameque, como nós vimos semana passada. Mas Sete, ele vem para refletir a Deus. E a pergunta que vem é: quem nossos filhos refletirão? Se nos afastarmos para Nod, se nos afastarmos para longe de Deus, nossos filhos refletirão a serpente. É somente na presença de Deus que nossos filhos refletirão a Deus. Amém, igreja? Se há uma preocupação com a família, sendo esse mês o mês da família, a preocupação, meus irmãos, que devemos ter é que a nossa família esteja na presença de Deus. Porque longe de Deus, automaticamente, nossos filhos refletirão a serpente. Talvez você diga: meus filhos são perfeitos, são bons filhos. Não são. Todos nós estamos num mundo caído, e o pecado está em todos nós. O que refreia o pecado em nossos corações, nos faz viver em santidade, é a presença de Deus, meus irmãos.
Longe da presença de Deus, nós refletimos a serpente. Longe da presença de Deus, o nosso coração é inclinado às coisas desse mundo. E esse mundo, meus irmãos, está longe de Deus na sua essência. Uma grande falha dos pais é se afastarem de Deus, deixarem de buscar a comunhão com o Senhor. O resultado colhido será filhos à semelhança da serpente. Nessa lista genealógica, meus irmãos, aqui um sexto ponto que destacamos, na lista genealógica dos descendentes de Adão, vemos um povo que invoca a Deus. Veja ali o verso, capítulo 5, verso de número 6, vai dizer assim: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Vá para o capítulo 4, verso 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O primeiro a invocar o nome do Senhor foi Abel, mas esse Caim matou. Antes de Enos, meus irmãos, claramente Deus era invocado. Mas a ideia que o texto nos dá é que Enos dá início ao culto solene, organizado e público. A Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei. Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Invocar, meus irmãos, é clamar por. Invocar é chamar pela presença. No culto, meus irmãos, nós invocamos a Deus, chamamos a presença de Deus, a semelhança de Enos. Amém, igreja? O que nós estamos fazendo aqui hoje é tão somente dar continuidade ao que Abel fez, e aquele que substituiu Abel também fez, que o neto dele, Enos, fez. Nós estamos invocando o nome do Senhor, porque queremos a presença de Deus, a sua salvação e a sua misericórdia. Queremos o perdão de Deus, queremos a reconciliação com Ele, queremos estar na presença dEle. Pense nos descendentes de Caim. Os descendentes de Caim não invocavam a Deus. Eles desenvolveram o mundo, como mostra o capítulo de número 4. Os descendentes de Caim desenvolveram a agricultura, desenvolveram as artes, a ciência, mas eles não invocaram a Deus. Pense em tudo que eles fizeram. Foi simplesmente conquistas temporais. Tudo que é temporal, meus irmãos, passa. Mas tudo que é eterno, permanece. Essa geração que aparece aqui dos descendentes de Adão, eles não se inclinam ao temporal, embora façam uso do temporal. Se inclinam àquilo que é eterno. Como disse o nosso irmão Auro, quantas coisas nós deixamos para buscar a Deus. Mas, meus irmãos, nós estamos plantando sementes eternas. Amém, igreja? Invocar o nome do Senhor, aquilo que fez Enos. Invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala a respeito disso. Romanos capítulo 10, verso 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o contrário é verdade, todo aquele que não invocar o nome do Senhor será condenado. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: não existe outro nome além do nome de Jesus, ao qual importa que sejamos salvos, por isso devemos invocar esse nome. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos mostra que Jesus, Ele nos livra da maldição, tornando-se Ele maldição em nosso lugar. O que Enos estava fazendo ao invocar o nome do Senhor era pedindo a Deus que enviasse o Messias para livrar o seu povo da maldição. É isso que consistia a invocação de Enos. Porque, meus irmãos, só Jesus pode nos livrar de toda maldição e só Ele pode nos dar toda bênção. A serpente vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Invoque o nome do Senhor.
Se você quer a bênção na sua casa, se você quer a bênção na sua família, se você quer a bênção no seu trabalho, se você quer a bênção de Deus, invoque o nome do Senhor. Se você quer a salvação eterna e não existe outro bem maior, invoque o nome do Senhor. É claro, meus irmãos, a serpente sempre procura enganar e nos afastar. Mas todo aquele que de fato é do Senhor invocará o seu nome, como Enos fez. Um oitavo ponto, igreja, um povo que anda com Deus. Veja ali o verso de número 22, Enoque. Enoque, ele é o sétimo aqui das genealogias. Como eu disse, são 10 descendências. Enoque está na 7ª descendência. O 7 é um número muito especial. E o versículo de número 22 diz que Enoque, ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. O verso de número 24 diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. É interessante que Enoque foi o que viveu menos, e o seu filho foi aquele que viveu mais. Mas Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? Amós capítulo 3 diz o seguinte: andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Como é que você vai andar com Deus se você não fizer a vontade de Deus? Enoque fez a vontade de Deus, meus irmãos, e ele foi o primeiro a ser arrebatado para viver eternamente. Ele foi o único. Se você olhar aqui para a lista genealógica, vai mostrar que todos viveram e morreram, mas Enoque, ele não morreu, porque Deus o tomou para si, vivo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus disse assim para os seus discípulos: andem comigo. Ele disse, na sua tradução aí vai estar, sigam-me, andem comigo. Jesus não queria apenas dar um monte de informações para os seus discípulos, mas Jesus chamou os seus discípulos a andarem com Ele. Deus nos chama a andarmos com Ele. Amém, igreja? Andar com Deus. É andando com Deus que vamos aprender dEle, que vamos ter experiências com Ele. Nós precisamos andar com Deus. Enquanto os descendentes de Caim se isolavam de Deus, os descendentes de Adão e Sete caminhavam com Deus. Deus tem um chamado para nós, meus irmãos, para caminharmos com Ele, para aprendermos dEle, para sermos assim transformados por Ele. E o último ponto aqui do nosso sermão, igreja, o 9º ponto. Uma descendência que busca a consolação do Senhor. Veja ali o versículo de número 28 do capítulo de número 5, diz assim: Lameque viveu 180 anos e gerou um filho. E pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Temos 2 personagens importantes aqui, igreja. Um é Lameque. Os irmãos se lembram que o descendente de Caim teve um descendente que chamava-se também Lameque. Lameque era terrível, o descendente de Caim, Lameque, era terrível. Dele vem, meus irmãos, a poligamia, e dele também vem o assassinato, a maldade, a vingança. Estava ali com Lameque. Mas aqui aparece um outro Lameque, em outra lista genealógica, diferente do Lameque de Caim, descendente de Caim. Este Lameque esperava no Senhor a consolação para o seu povo. Enquanto Lameque de Caim entendia que este mundo as coisas se fazem aqui, este Lameque, descendente de Adão, descendente de Sete, entendia que devemos esperar em Deus a consolação, devemos esperar em Deus que tire de nós toda a maldição.
Veja ali o verso de número 28, diz assim, 29 diz assim: ele chamou seu filho de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas nas nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. A consolação aqui, meus irmãos, tem a ver com o tirar da maldição. Só que nós sabemos que a maldição não foi tirada através de Noé, mas do descendente de Noé, que é Jesus Cristo, porque Cristo descende de Adão, que descende de Noé. Amém, igreja? É Cristo quem traz o consolo dos nossos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Deixe-me dizer, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos trabalhar arduamente, vamos sentir cansaço, vamos sentir fadiga, mas Cristo nos colocará no novo céu e na nova terra. Ele, meus irmãos, é que recompensará o nosso trabalho. O apóstolo Paulo diz que nós devemos saber que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Queridos irmãos, essa lista genealógica continua depois. Depois vem o dilúvio, mas depois do dilúvio vem Abraão, Isaque e Jacó, vem o rei Davi, vem o Senhor Jesus. Lucas capítulo 4 vai relatar a todos. O propósito de Deus é formar um povo que reflita sua imagem e a sua semelhança. O propósito de Deus é restaurar a imagem e semelhança dele em cada um de nós. Amém, igreja? O mundo reflete a serpente, mas nós devemos refletir a Cristo. Mas nem todos querem fazer parte do plano de Deus. Por isso existem essas duas sementes. A linhagem da serpente, que faz a vontade da serpente, mas Deus tem o seu povo. E, meus irmãos, é uma questão de pertencimento. Ou pertencemos à serpente, ou pertencemos a Deus. A serpente esconde os seus planos e intenções dos homens, oferecendo um mundo humanista, antropocêntrico, onde o homem é o seu próprio Deus. Não foi isso que ele ofereceu para Eva? Quando ele ofereceu o fruto proibido, ele disse para Eva: como Deus você será, conhecedora do bem e do mal. Hoje o diabo diz, a serpente continua dizendo aos homens: seja dono do seu eu, seja dono da sua vida. Mas por trás está a serpente, dominando a vida e o coração dos homens. A serpente, meus irmãos, ela é tão audaciosa que ela chegou a oferecer a Jesus os reinos desse mundo. Mas Jesus não adorou a serpente. A serpente enganadora mantém os homens longe de Deus, em Nod. E seu objetivo é expresso pelo descendente de Caim, Lameque: matar, roubar e destruir. Já Jesus, meus irmãos, nos mostra os nossos pecados, nos chama ao arrependimento. E Ele quer nos conformar à sua imagem e à sua semelhança. Jesus reflete perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. O único homem que refletiu perfeitamente a imagem e semelhança de Deus é Jesus. E qual o plano de Deus para o seu povo? Que eu e você reflitamos a imagem de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você é parecido com a serpente ou parecido com Jesus? Em qual lista genealógica você se encontra? Filho de Caim ou filho de Adão e Sete? A boa notícia é que quem está na lista de Caim, vivendo em Nod, querendo Deus, pode sair de lá. É impossível para os homens, mas é possível para Deus. Deus é aquele que tem o poder de nos fazer morrer para Nod e nos fazer ressuscitar em Cristo Jesus para uma nova vida que reflete a imagem e semelhança de Cristo. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor.
E diga ao Senhor agora, movido pelo Espírito Santo, peça para o Espírito Santo mover o seu coração. Porque, meus irmãos, se depender de nós, fazemos como Caim, vamos para longe de Deus. Mas peça para o Espírito Santo falar ao seu coração agora. E diga ao Espírito Santo, seja a minha força, ao Santo Espírito, na oração. Diga ao Senhor, Senhor, quero estar na Tua presença. Quero estar na Tua presença. Quero ser a Tua imagem e semelhança. Quero estar entre o povo abençoado. Quero ser uma bênção. Quero refletir e quero que meus filhos reflitam a Tua imagem e semelhança. Quero, como Enos, invocar o Teu nome. Como Enoque, quero andar contigo. Como Lameque, quero esperar na Tua consolação. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, em oração. Reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, e reconhecemos que este mundo ainda está sob maldição. Nós vemos, Pai, tanto sofrimento no mundo, mas a nossa esperança está em Cristo, nosso Senhor. E neste mundo, Senhor, ainda caído, nós queremos estar na Tua presença. Pedimos ao Senhor que, pelo poder do Espírito Santo, a esperança do Messias seja nutrida em nossos corações. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos para que vejamos, abre os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Senhor, dá-nos um novo coração inclinado à Tua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu povo não seja enganado pela serpente, que o Teu povo não seja seduzido pela serpente, que o Teu povo, ó Pai, jamais se coloque no centro, mas que nós possamos, ó Deus, dar ao Senhor o devido lugar. Só Tu és a nossa salvação. Como Enos, nós invocamos ao Senhor e esperamos no Senhor pela plena salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E oramos, ó Pai, oramos para que em nome de Jesus, nós possamos refletir nessa semana a Tua imagem e a Tua semelhança. Que nós possamos refletir a imagem de Jesus Cristo para outras pessoas. Que olhando para nós, elas vejam não a serpente, mas elas vejam a graça maravilhosa do Senhor. Pai amado, é com o perdão dos nossos pecados e confiando na Tua visitação que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos cantar o hino 362. É uma oração esse hino. É um cântico para infantes e uma oração. Faça essa oração. Somente brilhando por Jesus.
Amém, Senhor, que nós possamos ter o brilho de Cristo em nós, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Pai querido, que o Teu povo esteja perto do Senhor e que reflita a imagem do Teu Filho, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todos os que creem, desde agora e para todo sempre. Amém.